Senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma aula de física. Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, estamos de volta aqui com mais um Como é que faz, professor? Esse quadro maravilhoso desse canal espetacular, canal este que o senhor já vai se inscrever, deixar o seu like nesse vídeo e compartilhar com seus amiguinhos que também precisam estudar. Tem muita gente por aí que está necessitando. A questão de hoje, galera, ela é uma dupla pedida. A Isabela Barros e também o Matheus Thiago pediram. Dá uma olhada. Ela é do Enem de 2016, da segunda aplicação. Vamos lá. Então, meus nobres amigos, vamos lá. Vamos resolver a questão que a Isabela e que o Matheus pediram. Como eu disse, ela é uma questão da prova do Enem de 2016, da segunda aplicação da prova do Enem de 2016. Fique ligado. Está escrito o seguinte aí para você. Ó. As notas musicais podem ser agrupadas de modo a formar um conjunto. Esse conjunto pode formar uma escala musical. Dentre as diversas escalas existentes, a mais difundida é a escala diatônica, que utiliza as notas denominadas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Essas notas estão organizadas em ordem crescente de alturas, sendo a nota Dó a mais baixa e a nota Si a mais alta. Considerando uma mesma oitava, a nota Si é a que tem menor o quê? Amplitude, frequência, velocidade, intensidade ou comprimento de onda? Queridos, questão muito boa para a gente rever os conceitos de ondulatória. Mais especificamente, a questão é de ondas, mas aborda aí os conceitos da acústica, que é o estudo do som, tá? As qualidades fisiológicas do som são fundamentais para que você consiga compreender bem o desenvolvimento da questão aqui. Então vamos lá. Primeiro, vamos lembrar dos elementos de uma onda periódica. Não todos, mas os principais para essa questão. Senhores, dá uma olhadinha nesse desenho que eu já havia feito aqui com você. Ó. Não ficou muito legal, mas apesar da minha pouca destreza para a escrita, que ainda vai dar para compreender direitinho. Queridos, está aqui representado uma onda de frente senoidal, com esse caráter todo vistoso de azul que você está vendo aqui, tá? Eu marquei aqui para você aquela característica da onda que se chama amplitude, de vermelhinho. O que é amplitude, professor? Amplitude é a altura do pulso de onda, o quão alta a crista da onda se encontra. Na maioria dos casos, a amplitude da crista é a mesma amplitude do vale. Legal? Você vai olhar a altura, a maior altura da onda para indicar a amplitude dela. Uma onda, senhores, indica um movimento periódico. Todo movimento periódico é repetitivo. E quando dois pontos se repetirem, você tem indicado o que se chama comprimento de onda, que nós vamos representar por essa letrinha grega aqui, ó, o lambda. Não é lambida, lambda, lambda. Ok? Letrinha grega, um yzinho de cabeça para baixo, lambda. A distância entre dois pontos repetidos indica um lambda, um comprimento de onda. Você pode medir, por exemplo, como eu marquei aqui, de uma crista até a outra. Pode ser de um vale até outro, pode ser do início ao fim de um ciclo completo, duas barriguinhas, né? Enfim, repetiram dois pontos, você tem um comprimento de onda lambda determinado. Ok, senhores? Beleza. Vamos lá. Trazendo agora a informação da acústica que você precisa saber. Queridos, lembre-se, o som audível é qualquer onda que seja mecânica e longitudinal e que tenha frequência compreendida na faixa de 20 Hz a 20 kHz, a 20 mil Hz em média, para que o ouvido humano seja capaz de captar. E esse som audível tem três qualidades fisiológicas importantes: a altura, intensidade e timbre. Nós vamos falar aqui da altura e da intensidade. E é muito importante você saber com o que cada uma dessas qualidades fisiológicas se relacionam. Queridos, a altura de uma onda se relaciona diretamente com a frequência da onda. Ok? A altura de uma onda está relacionada diretamente com a frequência que ela apresenta. Show de bola! Quanto maior é a frequência de uma onda, mais alto o som é. E cuidado, diferentemente do que o senso comum prega pra gente no dia a dia aí, um som alto não é um som de muito volume. Um som alto, galera, é um som agudo. A altura de um som vai determinar se ele é agudo ou se ele é grave. Por isso que a nota Si, conforme o enunciado da questão falou para você, ó, por isso que a nota Si é a mais alta e a nota Dó é a mais baixa. Essas notas estão organizadas em onda crescente de alturas, sendo a nota Dó a mais baixa e a Si a mais alta.
A si é mais alta porque ela é mais aguda. Você não aprendeu a cantar? Ó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Ela fica aguda, ela vai aumentando aí a frequência, ficando cada vez mais aguda do dó para o si, ok? Então a nota dó é a mais baixa porque é a mais grave. A nota si é a mais alta porque é a mais aguda. Legal? Show? Belezinha. E como acabamos de informar, galera, a altura se relaciona com a frequência. Então eu já sei que a nota si tem a maior frequência. Você vai lá, marca a letra B por displicência e erra feliz. Sabe aquela questão que você sai da prova falando, beleza, que eu acertei. Quando vem o gabarito, você fala, meu Deus, como assim? Não, calma, pensa, meu filho. Não está perguntando o que é que a nota si tem maior. A pergunta é justamente o contrário. Considerando uma mesma oitava, a nota si tem menor o quê? Eu sei que ela tem maior frequência, tá? Eu sei que ela tem maior frequência. E a frequência, galera, é inverso para um determinado tipo de onda com o comprimento de onda. Quanto maior é a frequência de um determinado tipo de onda, menor é o comprimento de onda dela. Ou seja, quanto mais ciclos ela completa, a distância entre suas cristas fica menorzinha. Compara essa onda de azul que eu desenhei aqui anteriormente para você, por exemplo, senhores, com essa onda que eu vou fazer aqui na cor verde, por exemplo. Compara a onda azul com a onda verde aqui para mim. Olha só. Se você reparar bem, se você perceber bem, a onda verde, claramente, ela completa mais ciclos no mesmo espaço do que a onda azul. O que quer dizer que a frequência da onda que eu desenhei aqui de verde é maior do que a frequência da onda de azul. Agora, olha a distância entre duas cristas da onda de azul, o comprimento de onda dela, e olha a distância entre duas cristas da minha onda verde. Olha o lambda dela aqui, ó. Legal? Esse comprimento de onda é bem menor. Então, quanto maior é a frequência de uma onda, menor é o seu comprimento de onda. Então, a gente já mata, tá? Se a nota si tem maior frequência, conforme a gente falou anteriormente, ela vai ter menor comprimento de onda. E aí, gabaritamos letra E. Só para fechar, galera, nós falamos da altura. Beleza, professor. Entendi. A altura não se relaciona com o volume. Se relaciona com o fato de o som ser grave ou agudo. Mas esse volume está relacionado com o quê? Senhores, fique esperto. Ó. O volume está relacionado com a outra qualidade fisiológica do som, que é a intensidade. Tá? A intensidade do som é que está relacionada com o volume desse som. E nos aspectos da onda aqui, nas características da onda, a intensidade se relaciona, ela é dimensionada pela amplitude da onda em si. Quanto maior é a elevação do pulso de onda, maior é a intensidade dela. E isso faz com que ela carregue mais volume. O som de maior volume é um som que tem mais amplitude, ele fica mais intenso. É por isso que quando você vai usar um microfone, para aumentar o volume da sua voz, você o conecta numa caixa amplificadora, para aumentar a amplitude do pulso de onda em questão. Dessa maneira, quando sua mãe bate lá no seu quarto e fala, menino, abaixa o som, porque senão você vai me endoidar. Na verdade, ela não está querendo que você abaixe o som. Ela está querendo que você diminua a intensidade do som para o volume ficar menorzinho. Legal? Ok, é isso. Queridos, um abraço, até a próxima questão. Valeu!